Fala galera, vocês podem ver que eu não tô no mesmo lugar de sempre. Eu me mudei daquele apartamento que eu tava e vim pra esse novo aqui. Pois é, eu fiz uma mudança no meio da pandemia. Foi bem ruim pra conseguir trazer tudo pra cá, passando álcool gel na mão toda hora, mas não tinha jeito, a gente tinha que se mudar agora. Quando tava saindo de lá e guardando as minhas coisas de automação residencial, eu gravei um vídeo pra mostrar pra vocês como é que era a minha casa lá, o que tinha de smart, e também eu sei que tem bastante gente que tem dúvida em fazer uma automação residencial no apartamento alugado. E como aquele apartamento era alugado e eu tive que tirar tudo que eu automatizei, eu achei que ia ser legal mostrar isso pra vocês. Mas então tá, vamos ver o vídeo. Bom, não repare na bagunça da mudança, né? Aqui eu tenho um Google Home de primeira geração na sala e também aqui atrás do sofá eu tenho um Google Home Mini. Eu deixei ele aqui porque é mais fácil de ele pegar os comandos quando eu tô vendo TV, por causa do barulho da TV, né? Também aqui na sala eu tenho essa Amazon Echo de primeira geração. Aqui no quarto eu tenho essa Echo Dot de terceira geração e também esse Google Home Hub. Esse aqui é o modelo antes de eles trocarem para Nest Hub, mas ele funciona muito bem, gosto bastante dele. Aqui no escritório eu tenho essa Echo Dot de primeira geração e esse Google Home Mini. Eu uso eles todos em inglês por alguns motivos. A Amazon Echo de primeira geração, que eu mostrei pra vocês na sala, foi o primeiro que eu comprei. Naquela época só tinha ela em inglês, então meio que me acostumei a já usar assim. Depois a mesma coisa com o Google, quando eu comprei também não existia a versão em português ainda. Agora que a Echo já suporta o português do Brasil, eu tentei usar aqui em casa. O problema é que na minha de terceira geração funcionou, na minha Dot de primeira geração estava funcionando em português. Daí, esses tempos atrás, ela não aceitou mais o português, voltou para o inglês sozinho. E essa semana ela voltou para o português sozinho de novo. Então é meio, às vezes está de um jeito, às vezes de outro. E a Echo de primeira geração que está na minha sala não suporta o português. Ela não suporta quase nenhuma língua, na verdade, só o inglês. No lado do Google, todos os devices suportam português, exceto pelo Google Home Hub. Então, para eu não ficar com umas coisas em português e outras em inglês, eu deixo tudo em inglês mesmo. Eu acabo usando o Google mais do que a Alexa, porque eu acho que ele me entende melhor. Tem alguns nomes de dispositivos que a Alexa nunca entende quando eu falo. Mas a Alexa é muito mais rápida do que o Google para executar os comandos. Eu quero ir mais a fundo nisso e pesquisar melhor para poder fazer um vídeo para vocês da comparação dos dois também. Se isso interessar vocês, deixa um comentário aí. Eu tenho 3 sensores de temperatura e umidade que eu uso, que todos eles são do mesmo jeito. É um SP8266 com um sensor DHT22, que mede temperatura e umidade. Apesar disso, eles são montados um pouco diferente um do outro. Aqui na sala eu tenho esse sensor, que eu fiz uma plaquinha para usar um SP12 junto com o sensor DHT22. Eu também imprimi esse casezinho para ele ficar mais bonito aqui na sala. Mas apesar disso, os pinos de segurar aqui já quebraram e eu preciso fazer um design meio novo para ele. Ele fica aqui do lado da TV, medindo a temperatura. Aqui no quarto eu tenho esse outro, que é um Node MCU, junto com o DHT22. Vocês podem ver que ele tá bem mais ou menos montado. Eu usei esses pedaços de papelão para poder isolar um pouco o sensor do calor gerado pelo SP. Então assim ele fica um pouco mais correto a leitura dele. Esse aqui eu tô deixando só pendurado aqui. Preciso ver no apartamento novo um jeito melhor de colocar. Todos eles são só alimentados por uma USB que tá ligado num carregador de celular. Então eu só preciso tirar daqui e botar no outro apartamento. Bem tranquilo. E por último, aqui no escritório, eu tenho esse outro, que também é um Node MCU, só que ele tá colocado aqui numa breadboard bem precário, conectado aqui no hub USB do meu computador. Então ele fica sempre aqui do lado do computador medindo a temperatura. Eu quero no futuro mudar esse aqui, o do quarto, para também plaquinhas com case bonitinho, que nem aquela outra, para poder ficar mais apresentável. Outro sensor que eu tenho é esse de consumo. Ele mede o consumo de energia na casa inteira. Esse sensor usa o PZen 012. Ele não é a melhor solução para isso. Bastante gente usa o PZen 004, que é mais simples, mais barato e funciona melhor para isso. Esse aqui eu tive que modificar dentro da placa dele, soldar uns pinos, para conseguir pegar a linha de serial e ligar ele nesse Node MCU, que é um SP8266. Ele está rodando Tasmota, então ele fica pedindo as leituras de energia para o PZen, que tem o sensor mesmo de corrente, que está ligado aqui dentro. Eu até nem consegui fechar esse quadro de luz, porque não cabia. Para alimentar o Node MCU, eu estou pegando 5 volts aqui da saída do PZen mesmo. Só que o SP consome muita energia quando ele vai transmitir o Wi-Fi, ele dá uns picos de corrente. Isso estava fazendo que o SP resetasse sozinho. Para resolver isso, eu coloquei esse capacitor aqui em paralelo com 5 volts e o GND, que ele guarda energia e quando tem um pico desses de corrente, ele consegue fornecer essa energia para o Node MCU. Então ele não reseta mais. Aqui nesse apartamento eu só tenho uma fase. Então esse sensor de corrente está pegando a fase que entra nos meus disjuntores e medindo toda a energia que passa por ela. No apartamento novo, pelo que eu vi, tem 2 fases. Então vou ter que rever como é que eu vou fazer isso aqui. O PZen é alimentado por esses 2
cabos aqui, que pega o 220 aqui de um dos disjuntores, e o neutro vem aqui junto com todos os outros neutros. Esse quadro de luz aqui é bem ruim, e as cores dos fios estão completamente erradas. Você pode ver que tem um azul aqui que deveria ser neutro numa fase. Isso tá assim em todos os interruptores, não dá pra confiar na cor dos fios. Para tirar esse aqui, eu vou ter que ir lá embaixo, no meu bloco, desligar o disjuntor geral do apartamento, para poder tirar tudo aqui sem correr o risco de tomar um choque. Então mais tarde eu vou fazer isso. Bom, a última das plaquinhas que eu tenho é esse Lolin 32. Ele é um SP32 junto com uma tela de OLED. Ele fica conectado na Wi-Fi e recebe mensagens MQTT do meu broker com o texto que ele vai ter que mostrar na tela. Então aqui no caso eu tenho o valor do dólar ali embaixo, o valor da minha glicose, para quem não sabe eu tenho diabetes tipo 1, então eu tenho um sensor de glicose contínuo que fica mandando o valor atual para o Home Assistant a cada 5 minutos. Se isso é uma coisa que interessa a vocês, deixa um comentário que eu posso fazer um vídeo sobre isso também. E ali em cima é a data da última leitura, só para eu saber se essa leitura travou ou aconteceu alguma coisa, para saber a hora dela. O firmware que eu fiz para rodar aqui está disponível no meu GitHub. Eu vou deixar um link na descrição para a plaquinha e para o meu GitHub. Nele você consegue mandar 3 linhas de texto paginadas. Então esse SP tem um botão atrás que clicando nele muda de uma página para outra para eu ter mais informações. Então se eu apertar esse botão, ele muda aqui para quantos inscritos e quantas views meu canal tem. Se eu apertar de novo ele vai voltar. Eu poderia ter aqui quantas páginas eu quisesse. Eu tenho um desse aqui em casa e outro lá no escritório. Os dois estão recebendo as mesmas mensagens. Bom, para os ar-condicionados, eu uso aqui na sala esse Broadlink RM Mini. Basicamente o que ele faz é pegar o sinal que o controle remoto enviaria, desse LED infravermelho, ele clona esse sinal e envia quando receber um comando para fazer isso. No meu caso, eu uso uma integração no Home Assistant que é a Smart IR. Ela já tem uma biblioteca de códigos infravermelho que inclui do meu ar-condicionado. Então eu digo para ela só usar o protocolo do meu ar-condicionado Midea e ele já manda esse comando direto para o ar-condicionado. Aqui no quarto eu uso um Broadlink RM Pro, que funciona do mesmo jeito com o ar-condicionado daqui. Esse Broadlink também suporta controle radiofrequência de 433 MHz. Então o que eu fiz com ele foi clonar o controle que abre minha garagem. Esse meu condomínio aqui tem 2 portões. Um lá na frente do condomínio, que usa um controle novo com rolling code, que eu não consigo clonar, que ele emite um sinal um pouco diferente toda vez. Então você tem que saber a chave que gera o código para conseguir clonar ele. Mas aqui nesse apartamento também tem um portão embaixo do bloco para minha garagem e de um vizinho. Esse portão tem um controle normal, então esse que eu consigo clonar. Então eu não preciso ficar levando o controle do portão para cima e para baixo, eu posso só usar meu celular para abrir e fechar ele. Essa garagem dividida é um dos problemas que mais me incomoda aqui, é um dos motivos de a gente estar saindo daqui. A nossa garagem e a do vizinho fica um carro bloqueando o outro. Então sempre a gente tem que ficar se interfonando para tirar o carro, você nunca sabe se um carro está bloqueando o outro. Para isso, eu fiz essa plaquinha aqui, que eu acabei nunca usando. Isso é um sensor de distância que o plano era colocar no teto da garagem e com a distância dele pro chão ou dele pro carro, saber se tem um carro na frente bloqueando o outro ou não. Eu cheguei até a desenhar esse case para ele, mas acabei nunca usando. Eu cheguei a fazer um protótipo só com esse sensor e um SP e usei lá embaixo. Só que a minha Wi-Fi não chegava muito bem lá, ele ficava conectando e caindo. Por isso eu usei nessa versão um SP07 com essa antena externa aqui, o Wi-Fi. A ideia é que conseguisse pegar o Wi-Fi lá debaixo da garagem. Ele tem essa fonte 5 volts, que a ideia era pegar fase neutro e conectar nela, mas acabei que não usei. Depois quero pensar em alguma outra utilidade para isso no apartamento novo. E foi só fora da garagem que eu tive que descer lá para trocar o carro, porque interfonaram para sair. Enfim, continuando. Essa minha TV aqui, ela já é um pouco antiga, de 2017. O modelo dela é esse aqui. Ela também integra com o meu Home Assistant, usando a integração do próprio WebOS. Então eu posso controlar ela ligada pelo Wi-Fi ou conectada pelo cabo de rede. Eu usei ela pelo Wi-Fi por bastante tempo. Nesses últimos tempos eu troquei pelo cabo de rede porque fica mais seguro de ligar e desligar ela. Às vezes com Wi-Fi eu pedia para ligar e ou não funcionava ou demorava muito. Assim agora ficou bem mais rápido e funciona sempre. Com ela ligada no Home Assistant eu consigo fazer várias coisas interessantes nela, como ligar e desligar, trocar o volume, mas também posso trocar os inputs dela. E eu fiz algumas automações para deixar isso mais fácil. Vocês podem ver que ela está ligada no Chromecast. Eu vou desligar ela pelo controle e agora eu quero ligar ela mais direto na NET, que é a minha TV por assinatura. Para isso eu posso dizer: Alexa, turn on cable TV. Ela vai ligar a TV, esperar que ela fique online no Home Assistant e daí trocar o input para o input da NET. A mesma coisa funciona para os outros inputs. Eu fiz também para o Nintendo Switch, que está aqui do lado, e para o PlayStation 4, que está aqui embaixo.
Pelo Home Assistant também dá para até mostrar notificações nela. Mostra aqui no lado de cima uma notificação. Eu tinha feito antes para me notificar quando uma impressão 3D terminasse, mas eu não estou usando mais agora. Mas você pode usar essa notificação para várias coisas. Falando em impressora 3D, essa aqui é a minha. É a Ender 3. Ela é um modelo bem barato, mas que funciona muito bem. Eu recomendo ela bastante. Ela tá ligada nesse Smart Switch, que eu já fiz um vídeo para vocês. Então eu posso ligar ela com... Ok, Google. Turn on the 3D Printer. E para controlar ela, ligado aqui nesse USB, tá esse Raspberry Pi. Esse aqui é o modelo 2, se não me engano, que tá precariamente preso aqui no armário. Ele tem essa câmera que me permite ver a minha impressão, mesmo não estando aqui. E ele roda um software open source chamado Octoprint. Ele me permite controlar a impressora toda pela uma interface web e também integra no Home Assistant. Então ele mostra como é que tá o status da impressão, tudo pelo Home Assistant. Bom, aquela é minha segunda impressora. A primeira que eu montei foi essa aqui, uma Prusa Air 2. Ela é um modelo já bem velho, tá toda descalibrada e tá desligada aqui na minha sala faz uns 2 anos, eu acho. Então eu vou ter que ver o que eu vou fazer com ela ainda. Eu também tenho duas dessa câmera aqui. A Xiaofeng S1 da Xiaomi. Ela é muito parecida com aquela nova da Positivo e também a Wisecam. As duas ficam aqui na cozinha, essa aqui em cima da geladeira apontando para a sala e essa outra aqui na divisão da lavanderia apontando aqui pro chão. Então ela pega aqui os potes de comida dos gatos e tal. Eu uso as duas para ficar de olho nos gatos quando tô fora de casa e daí eu consigo ver o que eles estão aprontando. Elas rodam um firmware custom que se chama Xiaofeng Hex. Com ele, elas fazem um stream de RSTP que eu consigo importar no Home Assistant e ver elas lá. Uma das melhores compras que eu já fiz foi esse aspirador robô. Esse aqui é o Mi Robot primeira geração da Xiaomi. Ele está rodando uma versão hackeada do sistema dele, que bloqueia a comunicação dele com o servidor da Xiaomi e roda um servidor local no que eu posso controlar ele. Esse servidor local se chama ValeTudo RE. Ele é um fork de um outro projeto que é o ValeTudo. Eu consigo no mapa que ele gera fazer um quadrado de um cômodo, uma área, na verdade, para ele limpar, e daí eu consigo fazer coisas como, por exemplo, Hey Google. Start Clean Laundry. Starting zone cleanup. Se vocês têm animais de estimação, esse aspirador é uma coisa que vai mudar a tua vida. Esse aqui, como eu falei, é um modelo de primeira geração, então já tem os modelos mais novos que inclusive passam até pano. Eu vou deixar na descrição o link para esse meu modelo e para alguns dos novos que eu sei que são bons também. Eu já indiquei esse aspirador para vários amigos meus que já compraram e todos adoraram, então é bem seguro a compra. Bom, todas essas coisas têm que estar ligadas no meu roteador. O que eu uso aqui é esse Google Wi-Fi. Ele está conectado no meu modem da NET, que eu deixei ele em modo bridge, então ele não funciona como roteador. O Google Wi-Fi tem uma porta de entrada WAN e uma porta LAN. Então nessa porta LAN, por enquanto, está ligado esse hub do SmartThings, que eu ainda não usei para muita coisa. Eu vou usar ele no futuro, mas por enquanto ele está só ligado aqui. E o NUC, que está rodando o meu Home Assistant aqui, ele está ligado por Wi-Fi por enquanto. Mas no apartamento novo eu quero botar um switch para ter mais portas para ele. Eu posso ligar esse hub da SmartThings e meu Intel NUC. Aqui na sala eu tenho outro Google Wi-Fi que fica ligado em mesh com aquele outro do quarto. Na porta LAN dele eu liguei um switch que tá aqui atrás no meio desses cabos tudo. Aqui por enquanto tá ligado só um cabo de rede que tá indo pra TV, porque me faltou cabos de rede. A ideia depois é ligar esse Xbox ali também naquele switch. Eu uso ele para rodar jogos, emuladores mais antigos, então emulador de Play 1 e tal, eu jogo nele. E também ligar o Play 4 ou qualquer outra coisa que vai ficar no rack da TV que tenha Ethernet, já ligar direto naquele switch. Iluminação é com certeza o que vai dar mais trabalho, mas não é tanto assim. Começando pelos mais fáceis de desinstalar, no quarto a gente tem essa luminária de porquinho aqui. A gente usa ela para ter uma luz mais fraquinha de noite. O que eu fiz foi tirar aquele interruptor no meio do fio e colocar esse Sonoff no lugar. Esse Sonoff Basic, como todos os outros Sonoffs aqui em casa, estão rodando o Tasmota. Se você não tem nem ideia do que é o Sonoff ou o Tasmota, eu fiz um vídeo sobre isso, então dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui em cima. Mas eu consigo usar o botão desse Sonoff para ligar ou desligar, ou como eu mais uso pelo Home Assistant, Google Home e Amazon Echo. Essa luz da Coca-Cola, que está sempre no fundo dos meus vídeos, também funciona com o Sonoff Basic. Mas nesse caso eu coloquei o Sonoff aqui dentro da luz. Eu ainda liguei ele de um jeito que esse botão original ainda funciona. Como vocês podem ver, a lâmpada que está aqui já está meio queimando. Então eu já vou aproveitar para trocar ela. Aqui na sala tem esse abajur.
Ele costumava ser ligado com o Sonoff Basic no lugar do interruptor do fio, igual o porquinho ali do quarto que eu mostrei antes. Só que eu mudei ele para ser uma ligação direta e botei uma lâmpada Smart nele. Essa lâmpada aqui é a E-Light versão colorida. Vou deixar um link pro modelo certinho na descrição. Ela é colorida, mas eu uso ela mais para mudar a temperatura de cor, sempre no branco, e diminuir a intensidade dela quando eu vou ver um filme ou alguma coisa assim. Ela também é a única luz aqui de casa que fica sempre sendo ligada quando o sol se põe e desligada quando o sol nasce. Eu deixo isso para ter uma luz aqui em casa para os gatos ficarem não no escuro quando a gente não está em casa. Além disso, tem essa arvorezinha de Natal aqui, que na verdade isso aqui é uma impressão 3D, oca, que embaixo tem essa plaquinha aqui. Essa placa aqui é um Imus Neon Mini, que está ligado nessa outra plaquinha em volta que tem LEDs endereçáveis. Eu posso escolher animações e tal para aparecer nos LEDs. Ela está rodando o Tasmota. Eu vou mostrar para vocês aqui a configuração que eu uso para ele. Eu consigo usar o Home Assistant para ligar e tem alguns efeitos aqui. Posso diminuir também o brilho e botar alguma cor fixa também se eu quiser. Então eu imprimi algumas dessas coisas para botar em cima, que fica com efeito legal. Eu tenho essa árvore de Natal aqui e também essa caveirinha. Então vou ver o que eu vou fazer com isso no apartamento novo. Não sei se eu ainda vou usar essas coisas aqui ou se eu vou deixar meio como uma luz de fundo. Isso aqui, né, é só ligado num carregador de celular USB, então bem fácil. Só tira aqui e pode levar. Agora para as outras luzes da casa eu tenho tudo interruptor Smart. Tirando duas lâmpadas, que é essa aqui da entrada e a do banheiro, que elas não tinham... Essa aqui, na verdade, não tem neutro e eu não uso muito ela, então eu não fiz questão de puxar um neutro para isso. E a do banheiro, ela é junto com a tomada. Também não vi muita necessidade, então essas eu não troquei. Todas as outras eu troquei o interruptor por interruptor Smart. A maioria delas eu tive que puxar um neutro, então isso não é tão difícil. Eu posso mostrar para vocês quando eu tiver que fazer isso no outro apartamento, porque pelo que eu vi lá, nenhum interruptor tem um neutro passando, então eu vou ter que puxar quase em todos. Mas tá, vamos começar pelo da cozinha. Aqui na cozinha eu tenho um Sonoff Touch antigo. Hoje ele foi substituído, eu acho que pelo Sonoff T1. Eu tenho que confirmar qual modelo. Se for diferente eu vou escrever aqui. Ele foi o primeiro interruptor Smart que eu instalei aqui no apartamento. E ele me fez perceber que eu não gosto muito desses interruptores Touch. Então foi o único desse tipo que eu instalei, todos os outros foram diferentes. Eu ainda tive que imprimir esse adaptador aqui para conseguir fazer ele encaixar aqui. Por causa do azulejo, a caixa fica muito no fundo e o adaptador que veio com ele não cabia aqui. Então tive que desenhar e imprimir esse outro adaptador aqui, que não segura ele muito bem, inclusive. Então aqui eu só vou desligar o disjuntor, tirar esses cabos dele e instalar o interruptor original que estava aqui. Uma dica, se você for substituir um interruptor assim, num apartamento alugado, é bom sempre ter as fotos de como era antes, para poder botar o interruptor certo no lugar depois. E também sempre tomar cuidado com qual fio é qual. Antes ali vocês podiam ver que o line out tá no azul, que deveria ser um neutro, mas na verdade esse aqui é o retorno da lâmpada. O branco tava no line in, então isso aqui é a fase, que deveria ser, na verdade, o preto. O branco tá ok também, mas, né? E o preto é o neutro, que deveria ser o azul. Então tá completamente errado aqui a instalação, porque, né, já tava assim no apartamento. Só sempre tomar cuidado e sempre ter certeza do que você tá fazendo. Então aqui a gente vai botar a fase no meio do interruptor e o retorno aqui num dos lados do interruptor. Esse interruptor é duplo, mas o outro não estava sendo usado para nada quando eu cheguei, então vai continuar assim. Eu só vou isolar a ponta desse neutro aqui. E funcionou. Não tá o melhor interruptor do mundo, mas funciona. Bom, como eu falei, depois do Sonoff Touch da cozinha, eu resolvi usar interruptores normais para todos os outros. Aqui no escritório eu estou usando um Sonoff Basic sem a caixinha dele, com fita isolante enrolada por volta, para ele caber na caixinha aqui do interruptor. Esse não é o melhor jeito possível de fazer isso. Na época não existia ainda o Sonoff Mini, que é feito para esse tipo de instalação. Hoje em dia eu acho que é melhor usar ele. Então o interruptor aqui está ligado nos pinos de GPIO e no GND desse Sonoff. Então eu consigo usar o interruptor normal do apartamento para controlar essa luz aqui. Então eu só vou tirar esses fios daqui. Eu sempre marco aqui nos meus Sonoffs, quando eu lembro pelo menos, qual que é a entrada, qual a saída, qual que é o fase e o neutro. Assim agora é mais fácil de eu saber na hora de tirar. Então a saída é fase, que é o retorno, é esse aqui.
Esse aqui vai ligado no interruptor. Aqui, o neutro tá vindo com esse fio branco e esse fio azul nessa outra emenda que eu fiz aqui com o cabo que eu tinha. Então, esse neutro aqui, eu vou acabar cortando ele e isolando. E essa fase aqui da entrada vai também ligada no interruptor. Também pode ver que a fase também tem um cabo, vem preto, sai branco e sobe azul. Então vamos isolar esse aqui e conectar o fase e o retorno. Agora é só colocar tudo de volta na caixa e ligar o disjuntor de volta. Funcionou. Esse aqui da sala também é um Sonoff Basic, mas ele é o modelo RF. Ele também tem esse botão que controla ele aqui, mas ele também é controlado por esse outro botão aqui. Esse botão aqui é como se fosse um controle remoto de portão de garagem. Ele é um controle RF de 433 MHz. Como vocês podem ver, ele tem essa bateria aqui pequena. E é uma plaquinha bem simples, com um botão aqui. E essa antena que emite o 433 MHz. Então, esse controle está sincronizado, gravado, na verdade, naquele Sonoff que eu mostrei para vocês agora. Eu aperto e ele liga. Também eu tenho esse modelo aqui em 2. Então são dois sinais diferentes, que cada um quando você aperta um botão. E eles têm até de 3 esse modelo, então você consegue encontrar ele de um botão, 2 ou até 3 botões. Esse aqui eu não estou usando para nada por enquanto, mas eu acho que eu vou usar ele para alguma coisa lá no apartamento novo. Esse outro aqui que também é da sala, que fica em cima da mesa de jantar, também é um Sonoff Basic, igual aquele do escritório, sem RF. Esse neutro aqui eu tive que puxar da luz. Então, na verdade, já estava um cabo que chegava até a luz, mas ele não estava ligado em nada. Então lá eu tive que conectar ele no neutro, e daí aqui eu só estou ligando ele aqui. Então esse cabo aqui eu vou isolar e deixar ele guardado aqui. Aqui no quarto é um pouco diferente. Esse interruptor aqui, na verdade, controla essas duas lâmpadas que são Smart Lamps. Elas são iguais àquela e-light do abajur. Então aqui eu não queria ter um interruptor que cortasse a energia delas, porque senão elas demoram para ligar de volta quando volta a energia, né? O que eu fiz aqui então, tem o Sonoff Basic, mas esse botão está conectado nos pinos de PIO dele, mas ele não controla o relé de liga e desliga. Então esse Sonoff está sempre ligado, mas quando eu aperto o botão, na verdade o que ele faz é mandar uma mensagem por MQTT para o meu Home Assistant, e lá eu tenho uma automação que desliga essas duas lâmpadas. Então se eu aperto ele, as duas lâmpadas desligam, mas elas continuam energizadas, né? O Sonoff que está aqui dentro continua com energia. Só esse botão então controla as duas. Então assim eu consigo controlar as duas independentemente pelo Home Assistant, e se alguma delas estiver ligada e eu apertar o botão, ele desliga as duas. Então aqui é a mesma coisa, os dois pinos estão conectados aqui no interruptor e a ligação dele é toda normal, como se fosse o Sonoff Basic normal. A única diferença é no software, né? No Tasmota ele está configurado para esses dois pinos não controlarem o relé dele, mas sim mandar um sinal por MQTT. Então ele sempre fica ligado, eu posso desligar ele se eu quiser no Home Assistant. E agora esse interruptor está realmente cortando a energia para essas lâmpadas Smart aqui. Então vocês podem ver que quando eu ligo, elas não ligam ao mesmo tempo. E não vão ficar online na mesma hora também. Então depois eu vou tirar essas duas aqui e substituir por lâmpadas normais para poder levar elas para o apartamento novo. Bom, esse aqui é o interruptor do quarto que eu acabei de mostrar para vocês. Exatamente do outro lado da parede tem esse outro interruptor que controla a luz aqui do corredor. Isso aqui funciona basicamente do mesmo jeito que o do quarto. Ele controla esse Sonoff B1, que também é uma Smart Light. Eu não recomendo muito ela porque, apesar de as cores serem ok, as cores de branco, o colorido dela é muito fraquinho. Olha a diferença de cor. A da E-Light é bem mais forte que isso. Então por isso eu recomendo mais a E-Light do que essa aqui. Apesar disso aqui funcionar como a do quarto, eu estou usando um SP, acho que 07, que eu mesmo soldei ele aqui dentro. Ele está ligado numa fonte de 3.3 volts. E é uma gambiarra isso aqui, na verdade, porque aqui nos pinos eu coloquei também esse outro botão, que é o botão de reset dele. Então eu fiz isso aqui para, como eu não posso desligar e ligar ele, eu deixei o pino dele de reset só abrindo aqui, eu consigo apertar e reiniciar ele caso desse algum problema. Que dava bastante no começo, mas depois ele se resolveu. Então esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que tirar essa cola quente aqui toda, mas eu também só vou tirar ali os pinos que estão ligados na fonte e ligar de volta no interruptor. Então vou desligar o disjuntor e fazer isso. Então essa aqui é a gambiarra, né? Tá vindo a fase e o neutro aqui nesse extensor aqui, que vinha para essa plaquinha aqui, que é uma fonte 110-220 para 3.3 volts. Ela tentou ligar nesse SP07 aqui,
Aqui tá só com bastante fita isolante em volta. E daí os pinos dele vêm pra cá. Então tudo que esse aqui faz é mandar uma mensagem MQTT, que daí a automação de ligar e desligar essa luz tá rodando no Home Assistant. Eu também tinha botado um capacitor, porque às vezes ele ficava ligando e desligando sozinho, então o capacitor tirava um pouco esse ghosting. E vamos tirar isso aqui daqui. Pronto, como novo. Bom, de iluminação era isso. Eu tive só uma ideia aqui, depois de acabar de gravar o vídeo, vou botar aqui no meio pra vocês, de trocar a lâmpada que tá nessa luminária da Coca por uma dessas lâmpadas Smart, ou o Sonoff B1 ou o E-Light. Eu tentei primeiro com o Sonoff B1, ficou muito fraco, e eu acabei botando o E-Light e ficou ótimo. Eu vou mostrar pra vocês uma comparação de um com o outro, lado a lado, pra vocês verem a diferença que essa lâmpada faz, né? O Sonoff B1 e o E-Light. Branco amarelado no máximo, branco azulado no máximo, e 50%, uns 10% desligado. Vermelho, verde 100%, ciano 100%, azul 100%, roxo 100% e rosa 100%. Bom, era isso que tinha meio de Smart aqui, então eu vou só tirar todas essas coisas daqui. Como vocês viram que mais deu trabalho foi os interruptores mesmo, e isso aqui vai ser meio que uma parte 1, né? Tirando as coisas daqui, eu não sei se eu vou fazer um vídeo de parte 2 mesmo, ou se eu vou fazer aos poucos lá no outro apartamento, porque as coisas vão mudar um pouco, né? Lá tem mais luzes do que aqui, elas são dispostas meio diferente, tem umas coisas que são interruptor paralelo, que aqui não tem, por exemplo. Então vai demorar um pouquinho, acho que, para eu conseguir deixar 100% lá. Mas é isso, essa mudança é um dos motivos de eu estar demorando para fazer vídeo também, né? Quarentena e outras coisas. Provavelmente vou demorar um pouquinho mais também para fazer lá com essa mudança toda, mas fiquem ligados aí que vai ter mais vídeo logo. E de um jeito mais normal e menos vlog que nem esse aqui. Então é isso aí, até mais.